pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpe aí o lugar, desculpe se houver algum barulho, foi o único momento em que eu consegui gravar para não deixar, sem o vídeo na semana, então vai desculpando aí, tá bom? 7º vídeo hoje, do capítulo 14, honra a teu pai e tua mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família, tá? Então é o 4º vídeo, é o último vídeo do texto, porque era um texto bem comprido, tá? Então, no vídeo anterior nós terminamos falando da bondade de Deus, que nunca nos deixa desamparados se há verdadeiramente o arrependimento, Então, quando há o arrependimento real, Deus sempre tem um abraço, nos acolhe nos seus braços fraternos, como o filho pródigo, que se lança aos seus pés, desde que haja realmente o arrependimento. E agora nesse nós falaremos das provas. As grandes provas são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. Então, muitas vezes, o que a gente considera difícil realmente mas é aquela prova, aquela situação difícil, é aquilo que vai me aperfeiçoar, é aquilo que vai me ajudar a me depurar, me melhorar, é aquilo que vai fazer diferença na minha vida. Então, por mais difíceis que sejam as provas, ela é extremamente necessária para a evolução do espírito. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, se não quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Então, de nada adianta eu fazer uma prova reclamando, murmurando, porque eu corro o risco de ter que fazer novamente. Então, se já estava trabalhoso, imagina ter que começar de novo e fazer. É como para o atleta, A prova é difícil para o atleta, mas é para ele uma superação, uma evolução. A mesma coisa é esse tipo de prova para nós, para o nosso espírito. É difícil, é cansativo, é exaustivo, é dolorido, mas é para o nosso aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento do espírito. Então, ao invés de ficarmos nos queixando e tudo mais, que resignemos e agradecemos a Deus, porque Ele nos oferece uma ocasião de vencer, de nos melhorar e ainda nos dar o prêmio da vitória. De todas as provas, as mais penosas, as mais difíceis são as que afetam o coração, que envolvem os sentimentos, as emoções. E aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. Então, é uma situação de difícil convivência, Quando tá ali no seio familiar, a convivência com pessoas ingratas, quando você faz tudo que você pode fazer, faz com amor e recebe a ingratidão. É difícil mesmo isso, porque as provas mais difíceis, como foi dito, são as que envolvem o coração. O que pode reerguer a coragem moral nessas circunstâncias é o conhecimento das causas do mal. Porque quando você conhece, é mais fácil de você entender e lidar com isso. Com a certeza de que se há longas dilacerações, não há desesperos eternos. Porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. Não é isso que Deus quer para a sua criatura. Ele não nos criou para sofrer eternamente. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, dos seus próprios esforços, observar, absorver o sofrimento, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Então, eu não posso me alongar aqui,
Mas quando eu me olhei no espelho, porque até então as causas do mal, os nossos sofrimentos, a gente sempre passa por uma outra pessoa, né? E então é porque o outro, é porque o outro. Quando você entende, olha no espelho, entende que aquilo tudo para melhorar só depende de você, só depende de você melhorar, é difícil você olhar no espelho e olhar aqui e encarar que o problema depende de você. É difícil. Só que quando você entende, é o que fala aqui, é o que há de mais consolador, de encorajador, porque eu vou olhar no espelho e vou saber que para eu melhorar só vai depender de mim. Então está nas minhas mãos, está no meu controle, está ao meu alcance eu melhorar essa situação toda. Então só depende de mim. Então só depende de mim, dos meus próprios esforços, abreviar o sofrimento. Então é difícil, porque você tem que encarar, né, engolir o orgulho muitas vezes e aceitar que é você, só depende de você. Mas por um outro lado que eu enxergo é libertador. Você olhar e saber que está ao seu alcance, que depende de você. Isso, depois desse primeiro passo de passar por cima do orgulho e tudo mais, é libertador. Traz uma sensação de liberdade que tipo, só depende de mim. E isso é maravilhoso. Experimentem. Mas para isso é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. Aí a gente está falando dessa situação toda, familiar e tudo mais, de toda essa circunstância que a gente tem trazido nos vídeos anteriores, tá? Então, por isso a importância de você assistir os outros, tá? Então, é necessário a gente se elevar, parar no infinito, acima do presente. É o passado e o futuro. E não só o momento de agora, é ter um olhar amplo para o passado e para o futuro, para entender tudo o que está acontecendo. Se eu olhar somente no agora, eu não vou conseguir identificar, eu não vou ter a clareza que eu preciso ter, né? O esclarecimento que eu preciso ter. Então, quando eu tenho isso, que eu abro a minha visão, olho para o passado, olho para o futuro, a justiça de Deus se revela. Porque Deus é bondade e justiça. E Ele quer que a criatura evolua e não fique sofrendo. Então, a justiça de Deus é revelada, né? Ela se revela aos nossos olhos. E então, aí a gente vai ver o verdadeiro sentido dos laços familiares, dos laços da família. Não os laços frágeis da matéria. Não essa matéria, não essa convivência do dia a dia. É isso, vai ampliar, né? Como diz aqui, a justiça de Deus se revela aos nossos olhos e então veremos o verdadeiro sentido da família, dos laços familiares, mas não esses laços frágeis. Os laços frágeis materiais que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam, se consolidam ao se depurarem, em vez de se quebrarem com a reencarnação. É construída uma relação que se perpetua e não se quebra com a reencarnação. E os espíritos cujos gostos são similares, né, identidade de progresso moral, de afeição, eles se reúnem, formam famílias. Porque há uma afinidade, há uma identificação. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, eles se buscam para se agruparem, como faziam no espírito, porque a afinidade, os gostos são similares, se identificam. Então, aqui, né, nas migrações terrenas, eles fazem a mesma coisa, buscando se agrupar, dando origem, então, às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde eles se reencontram felizes por seus novos progressos. Então, se eles ficam momentaneamente separados, quando eles se reencontram, imagina que bacana, né? Quando se reencontram
tal qual uma viagem que cada um fez, quando todo mundo se encontra, conta do que aconteceu, o que foi legal, o que foi bacana. Então aqui é dividido, compartilhado os novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si, não é somente, a gente não trabalha somente para nós, Deus permite que os espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem, né, conselhos e bons exemplos, para eles poderem ter esses exemplos de boa conduta, da evolução, de boa convivência. Então Deus permite que os menos adiantados estejam com os mais para o aprendizado desses menos adiantados, dos menos evoluídos. Então eles se juntam, né? Deus permite isso para o progresso, né, dos menos adiantados. E esses menos adiantados, por vezes, no meio em que estão, eles causam-se perturbações. Isso é fato. Mas é lá que está a prova. É lá que se encontra a tarefa. Então, a gente está ali, tem um espírito junto com a gente, um ser que causa perturbação, que é difícil, que dá trabalho, é uma prova. É uma prova para os mais adiantados, no caso, né? O que eu preciso aprender? O que eu preciso fortalecer? É a paciência? É a compaixão? É o entendimento? Sei lá, tem tantas coisas, né? Então, eles causam-se perturbação, mas é lá que está a prova, a tarefa. Então, que possamos receber esses irmãos, né? Se é que a gente não é um deles, né? Que a gente possa recebê-los como irmãos, ajudando-os. E mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar os outros. Então é isso. Então a gente recebe, né, no seio familiar, esses menos adiantados vêm no seio familiar com os mais adiantados que servem de prova, né, onde eles são salvos e depois de serem salvos têm a oportunidade de salvar outros mais. Você vê? É sempre um trabalho, né, um elo, é um trabalho em conjunto, em comunhão. Então finalizamos. Assistam os 4 para ter um entendimento melhor, para ter um sentido maior, porque aí vai ficar mais fácil. E é um texto muito bom, principalmente nos dias de hoje. Eu sempre falo isso, né? Porque tudo é muito atual. Pais e filhos e tudo mais. E questão de ter o aprendizado, porque muitas vezes a gente fala de receber um menos adiantado, onde às vezes a gente é o menos adiantado, no caso, a gente é o que dá trabalho, a gente não sabe. Então é importante a gente ter essa sensibilidade, esse senso de realidade, de olhar como eu estou sendo no meu seio familiar. Eu estou ajudando ou estou dando trabalho? Entende como é importante a reflexão e a análise? Tá bom? Então, hashtag fica a dica, dá uma analisada aí. Um beijo no coração de cada um, beijos de luz. Gratidão sempre, que Deus abençoe grandemente a semana. E desculpa aqui o cenário. E por outro lado, eu acredito que nada é por acaso. De repente eu precisava fazer esse vídeo aqui hoje. Mas enfim, que a gente possa ouvir a mensagem com o coração. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus.